Tudo que chegou aí, Antônio, Pedro e Arthur, tem alguma dúvida quanto ao trabalho que eu postei lá no sábado? Deu para entender o que que é para fazer, o que que eu quero? Eu sim, ô Lucas. A única dúvida que eu tenho é sobre o líder do grupo. É o primeiro nome do grupo ou tem a decidir pela equipe? É o primeiro lá, tá? O líder é aquele que o setor pedagógico colocou para fazer o portfólio de CLT, entendeu? Sim, aí como que você quer o portfólio? Qualquer jeito? Pode ser O infográfico, monumental? portfólio o portfólio vai fazer só o líder do grupo, tá bom? Vocês do grupo, vocês vão precisar apresentar para mim a resolução desse exercício. Aí vocês podem ou filmar ou fazer ao vivo. Vocês podem fazer à mão e explicar à mão, ou vocês podem fazer por simulador, tá? Aí fica a cargo de vocês. Ah, ok então, Lucas. Obrigado. Nada. Vamos lá, turma, vamos começar. Todos aí? Prontos? Estão me ouvindo? Sim? Ok. Beleza, vamos embora. Então, eu vou começar o que eu chamei aqui de módulo 4 da nossa disciplina de microcontroladores. A gente vai começar a falar especificamente da programação do elemento contador. Então, é um tipo de elemento que a gente tem dentro da programação ladder, dentro de qualquer tipo de programação, okay? Lista de instrução, texto estruturado. Então, a gente vai ter esse elemento contador. Como nós estamos trabalhando especificamente com ladder, a gente vai ver o contador aplicado à lógica ladder. E vocês vão ver que esse contador dentro de ladder, ele é utilizado como um bloco. Então, a gente vai começar a misturar aqui a lógica ladder, que são os nossos contatos abertos, contato fechado, bobina. A gente vai começar a misturar isso daí com bloco estruturado, né? Esse bloco tem uma função específica, recebe uma quantidade de entradas específicas, e dependendo do que esse bloco faz, ele vai gerar uma saída que vai ser 1 ou 0. Tá? Então, o nosso contador é um bloco. Então, a gente vai começar a trabalhar aqui com uma linguagem ladder, mas que ela vai ser estruturada em conjunto, né? A gente vai colocar dentro dessa linguagem ladder alguns blocos funcionais, blocos de função, que vão auxiliar na, na lógica que a gente deseja, tá bom? Os primeiros blocos que nós vamos trabalhar são relacionados a contadores. Vamos dividir em 4 tópicos, né? Provavelmente até quarta-feira a gente vai ver esses 4 tópicos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho basicamente do contador, o que seria o contador, tá? Algumas informações importantes para a gente entender o funcionamento dele. Depois vamos falar do contador crescente e como complemento do contador decrescente. E entender um pouquinho a ligação de contadores em cascata. Okay? Então, ao final dessa parte teórica, desse módulo 4, o objetivo é que vocês consigam listar, descrever as funções de contador, os princípios de funcionamento, a questão de transição de disparo, analisar e interpretar lógicas ladder que utilizam esses contadores, tá? E aplicar esses contadores para obter um circuito ladder que realize a lógica desejada por vocês em um sistema. Perfeito? Então, estou trazendo para vocês aqui, ó, no nosso primeiro slide,
várias imagens de contadores. E uma informação interessante é que, apesar de todos esses contadores serem contadores externos, como a gente está falando de CLTs, a gente sempre vai ter contadores implementados no interior do CLT. Todo CLT tem contador. Todo CLT é capaz de realizar contagem. Essas contagens podem ser tanto do tipo crescente quanto do tipo decrescente. Então, uma contagem crescente é aquela do tipo 0, 1, 2, 3, por aí vai. E a contagem decrescente é a partir de um número que a gente estabelece e ele, ao invés de incrementar, vai decrementando, né? Muitas vezes até o zero, ou até o número que a gente definir, ou se a gente não tomar o cuidado de fazer essa definição, ele vai até o limite de armazenamento de memória do CLT, tá bom? Então, basicamente, o que eu tenho nessa primeira imagem aqui, ó, é um contador mecânico, né? Já viram desse aqui? Já viram algum sisteminha? Já mexeram com algum sisteminha desse tipo aqui, desse contador? Deixa eu deixo aqui, ó. Esse aqui também. Já utilizaram em alguma situação? Esse contador aqui é o seguinte, ó. Basicamente, ele começa zerado e ele tem uma alavanca de ativação, né? Pode ser um botãozinho também, tá? Pode ser um botão. Toda vez que você, ser humano, identifica visualmente um evento acontecendo, você vai lá e dá uma puxada na alavanca, tá? Isso aqui é muito comum para quem tem... eu já vi o pessoal usar muito para quem tem criação de gado, né? Gado no sentido de qualquer tipo de criação de carne, né? Boi, porco, até frango. Pessoas vão contando os frangos manualmente, né? Então, ao invés de ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada frango que passa por um... Às vezes tem lá a granja, e eles montam um gargalo aqui, e cada frango que vai passando, pressiona o botão uma vez, né? Então, ao invés de ficar contando 666, 667, 668, vai dando um tique para cada passagem de frango. E no final, na tela dele, né, vai estar mostrando o número de frangos. Contador. Função, contar. Tá? Esse primeiro exemplo que eu mostrei para vocês é um contador manual. Mas do nosso ponto de vista de automação, acho que vocês já devem ter percebido que automação, nesse primeiro exemplo, é zero, né? Então, quando a gente está falando de automação, além do sistema de processamento e display para demonstrar o que está sendo contado, a gente vai precisar de um sensor. Então, essa contagem vai ser feita automática, né? A gente pode pensar, talvez, aí, numa esteira com uma certa quantidade de caixas, e a gente pode colocar aqui um sensor indutivo, capacitivo, virado para baixo, né, óptico, pode ser óptico também, óptico é muito útil para o sistema de contagem, e cada vez que passa uma caixa na zona de visão do sensor, ele vai dar um pulso em alto e depois baixar. Ou seja, isso daqui significa um aviso de que tem algo passando ali. Então, se tem algo passando ali, manda para o contador para ele somar esse pulso. Quando a gente tem vários pulsos, o contador vai acumulando esses valores. Okay? Se for um contador crescente, nesse caso aqui, por exemplo, ele vai dar um valor final de 3. Okay? Então, a gente tem aqui contadores digitais auxiliados por
instrumentos de sensoriamento, por sensores. Tá? No caso aqui, são dois sensores, um sensor indutivo ou capacitivo, e aqui também aparenta ser um sensor indutivo capacitivo. Tá? Quando a gente fala de sensor óptico, normalmente a gente vai ter que ter o sensor numa posição e no lado oposto dele a gente vai ter que ter algum tipo de receptor, né? Ou espelho, tá? Ou então materiais de diferentes superfícies para eles refletirem a luz de forma diferente. Porque o nosso objetivo é que o emissor consiga gerar algum tipo de onda, de luz, e o receptor receba essa onda, tá? Em nível alto, o que significa, ok, a luz está chegando aqui. Quando a gente tiver uma passagem de caixa, por exemplo, a luz já não vai chegar lá mais. Então, o sensor vai para nível baixo, falando, opa, a luz que estava chegando aqui não está chegando mais. Então, tem alguma coisa bloqueando a passagem dela. Então, dependendo do que está acontecendo no processo, ele avisa que ele está percebendo alguma coisa passando na frente dele, né? Automaticamente impedindo a continuidade da luz que vinha do emissor até ele. Tá bom? Vamos falar um pouquinho dessas instruções de contador. Conhecer essa instrução de forma geral, primeiro. Tá? Função principal, contar. Né? Então, um exemplo que eu já dei no slide anterior é um exemplo mais comum que a gente tem. O objetivo, na maioria das vezes, é contar a quantidade de itens que passa por um determinado ponto. Né? A gente pode pensar numa linha de produção, por exemplo. Então, quantidade de embalagens, quantidade de produtos. Okay? Então, sempre o objetivo é contar determinada quantidade de itens que está passando por determinado ponto. Ele sempre vai identificar uma transição de pulso. Então, a gente tem que ter o cuidado que isso daqui é um pulso. Neste pulso, a gente tem duas transições. A gente tem uma transição de baixo para alto e a gente tem uma transição de alto para baixo. É o que a gente chama de borda de subida borda de subida. Subiu. Ou seja, transição de baixo para alto. E o que a gente chama de borda de descida. Transição de alto para baixo. Ou seja, desceu. Tá? O contador identifica somente bordas de subida. O contador sempre vai identificar bordas de subida. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e esse cuidado. Tá bom? Pelo seguinte fato, se a gente começar com algum sistema normal fechado, e na primeira contagem ele funcionar de forma invertida, descer um sinal e deu um pulso negativo e subiu de novo, a gente pode ter uma falha, né, de contagem aqui, dependendo do momento em que o programa varredura se encerra. Tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado aí de reconhecer que o contador conta as variações de borda de subida, ou seja, a transição de baixo para alto. Beleza? Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos de contador. O primeiro tipo de contador é o contador crescente. O que é algo que cresce, pessoal? Do menor para o maior. Exatamente. Então, toda vez que ele identificar uma borda de subida, ele vai adicionar 1
ao valor acumulado, ou seja, ao valor de contagem dele. Tá? Então, ele vai sempre somando mais um, até o momento que ele vai identificar que o valor é igual a um valor definido. Então, informações importantes que a gente vai precisar ter nesse contador. Modo de funcionamento dele, se ele é crescente ou decrescente, e valor definido. Ou seja, eu quero contar até quando. Né? Se eu estou enchendo um sistema de embalagem de leite, né, aquelas caixas de leite que a gente compra fechada no supermercado, cabem 12. Então, o meu objetivo é contar até 12 para que a caixa siga na esteira, venha outra caixa vazia e coloquem mais 12 caixinhas de leite dentro dela. Tá? Então, este valor de contagem é definido por nós. Nós estamos programando ali. Tá? No momento em que a contagem foi 1, 2, 3, até 12, e opa, chegou no 12, e esse valor de contagem é igual ao valor de contagem que o cara definiu. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma saída aqui lá, que era 0. Basicamente, você estava perguntando assim, contador, o número que você está contando é igual ou maior que o número que o cara quer? E ele está te respondendo 0. Ou seja, falso. Não, não é. Até o momento em que, opa, chegou em 12. O cara está querendo 12, o contador vai falar assim, ó, agora é verdadeiro. A pergunta que você estava me fazendo, com relação ao número, se o número é maior ou igual, agora a minha resposta mudou. Ele é maior. Então a saída energiza, a saída do contador. Tá? O segundo tipo de contador que nós temos é o nosso contador decrescente. Ele vai sempre subtrair 1 do valor acumulado dele, ou seja, do valor de contagem. Só que o que é importante a gente perceber aqui, que ele subtrai 1 também na borda de subida. Tá? Então, quando a gente fala de decrescente, é somente relacionado à forma com que ele conta. Okay? Então, eu vou fazer uma contagem decrescente, iniciando de 5, 4, 3, 2, 1, e eu vou deixar um valor setado de 0 para finalizar no 0. Basicamente, o que eu tive aqui foi um pulso, outro pulso, outro pulso, outro pulso, outro pulso, outro pulso, né? Eu fiz um pulso a mais aqui, né? Pronto, resolvido. A gente está decrementando de 6 até 0. Então, eu tenho 6 pulsos. Um pulso para fazer o decremento de cada valor. Tá bom? Quando a contagem chega no valor definido, também pode ser diferente de 0, a saída é energizada. Tá bom? Esse contador crescente, é muito difícil a gente ter uma aplicação dele sozinho. Normalmente, ele é utilizado de forma conjunta com o nosso contador crescente. Tá bom? Beleza aí por enquanto? Beleza. Beleza. Seguindo. Outro detalhe de funcionamento. Os computadores costumam ser retentivos no funcionamento deles. E eu disse costumam e eu escrevi aqui normalmente, porque eu estou me referindo à grande maioria. Igual a gente já viu em várias situações de CLT, depende do fabricante. Né?
Então, para entender isso, a gente vai precisar de um manual e ou datasheet. Tá? Então, a gente vai estudar um tipo de funcionamento, aí vocês podem pegar um outro CLT que funciona de forma diferente. Costumam ser retentivos. Isso significa dizer que se eu setei como número dele lá os 5, e ele fez a contagem lá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Na hora que ele chegar em 5, na hora que isso daqui for igual, ele vai me dar uma saída nível alto. Se ele continuar a contagem, ele vai continuar a contagem. E a minha saída se mantém em nível alto. A única forma de perder essa contagem é com o sistema de reset. Ou seja, mesmo que eu desligar e religar o meu dispositivo, o valor de contagem vai estar armazenado lá. Tá? Então, vamos supor aí que a gente definiu o valor de contagem em 5, começou essa contagem e aqui a gente teve uma queda de energia. Okay? Se o seu processo começar de novo lá do zero, né, se tiver que fazer quando a energia voltar uma contagem do 0 até o 5, o seu contador, se você só deixa ele funcionar, ele não vai funcionar corretamente. Ele vai começar a contar a partir do 2. E o próximo pulso já vai ser 3, 4 e 5. Tá? Ou seja, se você quisesse juntar 5 caixas, na realidade você vai estar juntando só 3. Por quê? Ele é um dispositivo retentivo. Ele é um dispositivo com memória. Mesmo que ele perca a alimentação, ele vai guardar a informação de qual era o último número que foi contado. Tá? Então, a única forma da gente conseguir zerar um contador é através de um reset. Tá bom? Então, eu trouxe aqui um exemplozinho bem básico, só para a gente entender com essas formas de onda o funcionamento desse contador. Tá? Basicamente, um contato normal aberto referente a essa chave limite. Né? Então, toda vez que essa chave limite é acionada, gera um pulso no contador. Né? No nosso caso aqui, ele definiu esse pulso como 4. Então, depois de primeiro pulso, segundo pulso, terceiro pulso, quarto pulso, a saída desse contador vai ser nível alto e permitir continuidade lógica no que está ligado na sequência ali. Tá? Ou seja, quando o meu valor acumulado for igual ao meu valor pré-ajustado, a saída vai de baixo para alto. Tá? Mesma ideia do valor do contador decrescente. Só que a gente tem que ter um cuidado seguinte do contador decrescente, é que esse contador, ele não ele não subtrai, ele só soma, tá? Ah, Lucas, como é que a gente vai fazer um contador decrescente e só soma? A gente tem que ter cuidado aqui, ó, no número que a gente vai definir. Então, se você
vai definir um valor decrescente, desculpa, se você vai definir um valor de contagem de 5, você vai pedir para o contador contar a partir de menos 5 até 0. Porque quando ele somar mais 1, ele vai para menos 4. Quando ele soma mais 1, ele vai para menos 3. Quando ele soma mais 1, menos 2, menos 1 e 0. Na hora que ele chegou no 0, ele vai perceber que o acumulado é igual ao valor de pré-ajuste. Quando o valor acumulado é igual ao valor de pré-ajuste, a saída faz a transição de baixo para alto. Tá? Então, a gente tem que ter em mente esse cuidado. Né? Que o contador sempre soma mais uma peça. Se a gente está pensando em contador decrescente, na realidade, a gente tem que pensar em lançar um valor negativo. Tá? Mais para frente, acho que tem um exemplo que deixa isso mais claro. Beleza? Ô, Lucas, mas quando você deu a definição lá do contador decrescente, você colocou lá, substitui um do valor total. Como é que é, Marcelo? Quando você deu a definição lá de contador decrescente, você colocou lá, subtrai um do valor total. Exatamente. Pelo seguinte, aqui eu estou falando da lógica de funcionamento dele, de como que a gente pensa que ele funciona, tá? De como que a gente pensa que ele funciona. Aqui, eu estou te dando o funcionamento real dele, né? Porque, na realidade, o funcionamento real, você tem menos 5 peças. Pô, como é que eu tenho algo que não existe? Se eu tenho menos 5, é porque está faltando 5, né? Aqui, que eu falei com vocês que na realidade ele não subtrai, ele está sempre somando, é a forma que o contador pensa para executar o programa. Aqui é o que nós pensamos. Tá? Ele funcionar legal. Ok? O que eu estou falando seria uma lógica invertida, né? É uma lógica invertida, exatamente. Ok. Tá? Porque é mais fácil a gente trabalhar sempre com adições aqui, tá? Do que forçar uma subtração. Pelo menos para a cabeça do computador. Okay? Sabe aquela lógica de que toda subtração é uma adição? Vocês concordam comigo? Se eu estiver somando mais 5 mais menos 5, na realidade eu estou fazendo uma adição, só que eu estou fazendo uma adição com um número positivo somado com um número negativo. Então, a gente precisa fazer esse negócio do ponto de vista de passar para a máquina, né, passar para o computador, passar para um sistema computacional, esse pensamento passo a passo. Né? A gente não fala assim, faz uma subtração, que ele não entende o que é uma subtração. Então, a gente fala assim, faz uma adição com um número negativo, que aí ele passa a entender. Porque a operação de adição é uma operação simples para ele. Tá? É uma operação fundamental. Ok? Ok, Lucas. Então, é só forma filosófica, vamos dizer assim, né? Aqui, quando eu digo que ele não subtrai, é através da filosofia do contador. Né? Mas nós, na filosofia humana, o que ele está fazendo, na realidade, é subtraindo. Tá? A gente só está contando isso para ele de forma diferente, para ele, vamos dizer assim, da gente enganar ele, para ele não pensar que ele está subtraindo, para ele achar que ele continua somando. Beleza? Toda instrução de contador, ou seja, toda vez que vocês forem utilizar um contador, vocês vão precisar definir o tipo de contador. Se ele é um contador
crescente, também chamado de incremental, ou se ele é um contador decrescente, também chamado de decremental. Então, todo bloco de contador, a primeira informação que a gente tem é o tipo de contador. Segunda informação é o endereço daquele contador dentro do arquivo do CLP. Tá? Então, a gente vai se referir a contadores específicos pelo endereço dele. Terceira informação, o valor é ajustado, ou seja, o valor objetivo. Até quanto nós queremos contar. Quarta informação é a contagem acumulada. Nesse momento exato, o contador contou até quanto? Né? Ou seja, é como se fosse uma atualização em tempo real de como que está aquela contagem. Escrevi aqui, esqueci desse desenho. Então, tipo de contador, crescente ou incremental, ou crescente, pode ser também decrescente, que pode ser decremental. Tá? Sempre que a gente trabalhar com contador, a gente vai ter que ter a instrução de reinicialização, ou seja, o reset dele. Porque a gente só consegue zerar o contador se forçar o reset dele. Tá bom? Então, tem dois degraus aqui nesse desenho, nesse lado. Primeiro degrau responsável pela contagem. O segundo degrau responsável pelo reset. Eu vou ter aqui o meu endereço de contador. Tá? Esse endereço, mais uma vez, varia de fabricante para fabricante. Okay? Então, eu não coloquei um padrão específico, porque vocês podem se apegar a esse padrão e achar que só existe esse padrão. Não é, tá bom? Normalmente, esse endereço ele vai trazer aqui o número do arquivo em que estão todas as informações de contadores e dentro daquele arquivo, qual que é esse contador. Tá? Então, como eu estou fazendo o reset aqui na segunda linha, como eu estou fazendo o reset neste mesmo contador, o meu endereço tem que ser o mesmo. Eu tenho que falar o que eu estou resetando. Qual contador que eu estou resetando. Tá? Aqui, eu tenho a minha identificação do tipo de contador. Okay? CTU é Count Up, ou seja, crescente. CTD é Count Down. A dúvida que eu agora do inglês, hein? Eu não sei se esse N é depois ou antes, mas não vai mudar a nossa interpretação. Countdown, ou seja, descendo, caindo, decrescente. Tá? PR é o preset, valor pré-ajustado, valor pré-definido. Pode ser qualquer valor que vocês quiserem fazer de contagem. Por isso que aqui também está um valor genérico, né? E o AC é o valor acumulado. Como não passou nenhum degrau de contagem aqui, ele começa a contar do zero. Tá? Quando a gente tiver o primeiro degrau, esse valor acumulado passa para 1. No momento que identificar o segundo degrau, o valor acumulado passa para 2. E assim por diante. Perfeito?
Ele vai contando, tá bom? Vai contando. Na hora que o valor acumulado iguala ao valor pré-definido, ao valor pré-ajustado ali, a saída dele faz a transição de 0 para 1. Essa saída só volta para nível baixo quando a gente fecha este primeiro contato aqui, ó, da segunda linha. Pode ser um botão de reset, tá? Pode ser uma forma de reset automático. Toda vez que ele é energizado, a gente espera um ciclo de varredura e faz esse reset, tá bom? Então, quando isso aqui for energizado, o que ele vai fazer? A instrução CTR, ou seja, Count Reset, resetar o contador. Isso daqui vai jogar o nosso valor acumulado de novo a 0. E ele inicia a contagem. Tá bom? Mais uma vez, se eu estou... Vou dar uma limpada aqui na nossa tela. Se eu estou querendo resetar este contador aqui, o endereço do meu reset tem que ser igual ao endereço do contador que eu quero resetar. Perfeito? Outro detalhe. Aqui percebam que a instrução de reset é uma instrução separada. Mas quando a gente estiver trabalhando com blocos, que é o mais comum, tá? A gente vai, muitas das vezes, a gente vai trabalhar, inclusive, com contadores que fazem as duas funções, função crescente e decrescente. Então, a gente vai ter uma entrada up, uma entrada down e uma entrada R, tudo no mesmo bloco de contador, tá? Vamos ter uma entrada de valor acumulado, que ela pode estar sendo apresentada como entrada ou ser programada internamente, e a gente tem uma saída de valor acumulado e tem uma saída do contador, que é esse aqui que vai mudar de estado quando a AC for igual ao meu preset. Né, que é o meu valor pré-ajustado. Bom, pode ter das duas formas. Mais uma vez, depende do fabricante. Então, se você vai trabalhar com um CLP específico, um fabricante específico, você vai precisar ler o manual dele, consultar o datasheet para entender o funcionamento. Tá? Mais uma vez, depende do fabricante, a ideia de como que esse reset é feito. Tá bom? Então, em algumas situações, você vai precisar de dar um pulso positivo nessa instrução de reset para ela ser executada. Em outros casos, a gente vai ter aqui um contato normal fechado. Ou seja, a gente está sempre tendo nível alto, e na hora que você apertar esse botão de reset, a gente vai ter um impulso negativo. E aí, esse pulso negativo que vai fazer o reset do contador. Tá bom? Qual que é o certo e qual que é o errado? Depende do CLP que você está utilizando. Depende do funcionamento do CLP. Tá bom? Outro detalhe, né? Eu acho que vocês já devem ter percebido que no começo lá eu falei de diagrama de blocos. Aqui eu desenho um diagrama de blocos. Mas nesse primeiro ladder aqui, ó, eu não estou usando bloco.
tá? Eu estou usando na forma aí de bobina. Então, aquele é a outra forma da gente representar um contador dentro do LAGP, na forma de bobina. Okay? Na realidade, o que a gente está fazendo é o bloco, só que a gente não coloca aquele blocão ali no meio. Ao invés de utilizar a bobina, a gente pode utilizar o próprio bloco. É aquele quadradão que eu já desenhei lá no começo da aula. Eu cheguei a desenhar no último slide também, tá bom? Então, olha que bacana que funciona aqui esse bloco. Eu tenho um contato relacionado a um sensor aqui que está fazendo, gerando pulsos a partir de determinado evento. Eu tenho um outro contato normal aberto, referente a uma botoeira normal aberta. Tá? Isso aqui é para a gente realizar o reset do contador. Dentro desse bloco, eu preciso definir o tipo de contador. Ele é up, ele é down, ou seja, ele é crescente ou se ele é decrescente. Eu preciso definir o meu valor objetivo, né? O meu valor pré-ajustado, ou seja, eu quero que você conte até 10. E eu vou ter dentro dele ali uma variável que armazena o valor de contagem atual desse contador. Ou seja, até quando você contou agora o contador, por enquanto, passaram por aqui 4 identificações, 4 pulsos. No momento em que passar mais um pulso, o sensor mandar mais um pulso, ele vai atualizar esse valor acumulado. Passou outro pulso, ele vai atualizar mais uma vez esse valor acumulado. Então, vocês percebam que o valor acumulado, ele é automaticamente atualizado pela quantidade de pulsos que vai ser identificado. O valor pré-ajustado, ele é ajustado em programação. Se a gente quer 12 caixas dentro da embalagem de leite, vão ser 12 caixas dentro da embalagem de leite. A não ser que a gente vá lá e mude. Tá bom? E a saída, ó, a saída do contador, que é aquele Q lá, ligado em uma bobina. Né? Pode ser uma lâmpada, pode ser pode ser uma memória auxiliar, mas que ela vai servir para me falar quando a contagem foi atingida. Tá? Detalhe, nem todas as instruções contam da mesma forma. Tá? A gente pode definir que o valor pré-ajustado é 10 e ele controlar 0, 1, 2, até chegar no 10. Na hora que ele chegou no 10, esse cara pediu para contar até 10, o meu valor acumulado também vai parar no 10. Mesmo que a gente tenha 11, 12, 13, 456 pulsos lá. Mas, se ele atingiu o valor pré-ajustado, o meu valor acumulado daquele valor. Ou seja, ele não vai fazer contagem adicional além do que a gente quer. Tá? Outros tipos de contadores continuam a contagem. Então, se a gente tiver lá valor pré-ajustado de 5, e a gente tiver 6 pulsos, o valor acumulado vai mostrar lá 6. Se a gente tiver 7 pulsos, o valor acumulado vai mostrar lá 7. Tá? Então, ele continua contando mesmo após o valor pré-ajustado ter sido alcançado. Okay? Muda o funcionamento do contador?
eu já antecipei para vocês, a saída Q essa saída sempre vai ter nível alto quando o valor pré-ajustado for maior ou igual ao valor acumulado. Então, como é maior ou igual, o funcionamento destes daqui não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Continuar contando pode ser uma vantagem quando a gente tem sistemas que aceitam. Se você impõe um limite, mas ele ainda aceita alguma coisa a mais, dependendo do processo que a gente está fazendo. Ou quando for interessante, a gente identificar a quantidade de contagem que aconteceu após o valor pré-ajustado ter sido alcançado. Tá? Por exemplo, na eliminação de evitar desperdício, né? Pode contar aí quantidade de embalagens que estão sendo colocadas no mesmo. Por exemplo, quantidade de remédios, né? Estão sendo colocadas dentro de um frasco. A gente está tendo a gente consegue identificar um problema, por exemplo, se define tem que ter 45 comprimidos e o nosso valor acumulado está contando lá 47. A gente percebe, opa, isso daqui tem um equívoco. Beleza, ele fecha a embalagem com 45, mas meu contador contou 47. Eu tenho duas pílulas que foram perdidas em alguma situação aí. Ele realmente fechou com 45? Onde que foram parar essas duas pílulas? Né? Então é um problema que foi identificado no processo que precisa ser corrigido. Tá? Se você tiver só o contador que ignora contagens adicionais, a gente não vai conseguir identificar esse problema, tá bom? Mas do ponto de vista de funcionamento, se você não quer usar esse recurso a mais, o funcionamento dos dois é o mesmo, ok? Outro detalhe, pessoal. Você está lá com um sisteminha normal aberto, né, com contato normal aberto, conectado num contador incremental. Isso aqui é parte do seu programa, do seu lado. Tá? Tem programa ali para cima, tem resto de programa aqui para baixo. Se você estiver contando algo que você vai ter, por exemplo, você tem um tempo de varredura de 20 milissegundos, ou seja, você vai demorar 20 milissegundos para voltar a ler de novo esse ponto com o CLP. Se você tiver um sistema de acionamento que está sendo identificado ali por I0, acionado
10 milissegundos, isso daí é um problema. Por quê? O CLP é lido de forma cíclica, através da varredura. Se você tiver 2 pulsos aqui, antes do CLP terminar a leitura do primeiro pulso, o segundo pulso não vai ser identificado. Isso daqui vai ser lido simplesmente como um único pulso. E a gente começa a ter perda da contagem. Tá? Então, essa velocidade máxima que a gente pode fazer essa contagem é determinada pelo tempo de dura do CLP, né? E do programa, consequentemente. Por isso que vocês já devem estar começando a associar algumas informações que eu venho falando nas últimas semanas aí, que é resumir o programa o máximo possível, evitar contatos desnecessários. Mesmo que a gente esteja fazendo programas pequenos, é sempre interessante você já ter isso em mente. Por quê? A gente começa a ver mais um gargalo. A gente já tinha visto a questão de gargalo, de tempo de varredura, de quantidade de memória, e agora a gente está vendo um gargalo do tempo de varredura associado à contagem. Tá? Então, se a gente estiver fazendo uma contagem muito rápida e o meu tempo de varredura for muito longo, eu vou perder contagem ali no meio. Bom? Então, se a gente quiser uma contagem confiável, a gente vai ter que fixar o sinal de entrada pelo tempo de varredura. De modo que, se essa entrada, ou seja, se o meu fator de contagem mudar mais rápido do que o tempo de varredura, a minha contagem não é confiável. Eu estou perdendo alguma leitura ali. Então, o meu tempo de varredura sempre tem que ser menor, que, vamos chamar aqui de tempo de contagem. Para a gente garantir que não está perdendo nenhum pulso, tá? Vocês percebam ali, ó, normalmente um tempo de varredura é de 20, né? Eu vou exagerar aqui, 100 milissegundos. Tá? 100 milissegundos é 0,1 segundo. Então, do ponto de vista ali que a gente está vendo exemplos, contagem de caixas, num processo industrial comum, não é uma situação crítica, né? Por enquanto, não é uma situação crítica para a gente. Mas, é uma atenção que a gente deve ter, tá bom? E quando acontecer, eu tenho um programa muito grande, tempo de varredura longo, e eu estou tendo tempo de contagem muito pequeno. Por exemplo, se a gente colocar aqui um sensor óptico capaz de identificar a rotação de um motor. E esse motor tem um furinho ali. Toda vez que o motor gira e esse furinho fica na posição
entre emissor e receptor, o nosso sensor vai falar assim, deu um pulso. Ou seja, cada pulso representa um giro do motor. A gente sabe aí que motores giram na faixa de 1.200, 1.600 rotações por minuto. Talvez até mais, dependendo da aplicação. Talvez até menos, 800 também é um valor comum, 600. Mas, todas essas variações vão ser problemáticas se a gente fazer a contagem de rotações desse motor, quando a gente quer executar todo o nosso tempo de varredura lá. Quando isso acontece, existem módulos especiais do CLT que são utilizados para contagem de alta velocidade. Tá? Então, não é um módulo de entrada e saída básico, comum, que é só para conectar ali entrada e saída. A gente tem um módulo de entrada e saída rápida, high speed, de alta velocidade. Okay? Então, a gente consegue tratar esse problema também por hardware. Desde que a gente pague pelo hardware. Ou a gente consegue, talvez sem comprar o hardware, resolver por software, através da otimização da lógica Ladder, que tem custo zero, né? Então, quando tiver que escolher entre algo que custa dinheiro e algo que tem custo zero, a gente vai para o custo zero. A não ser que não tenha solução por software, né? Como no caso do motor. Tá bom? Seguimos? Ok, Lucas. Então, vamos lá. Vou começar a falar agora especificamente do contador crescente. Tá? Então, eu trouxe alguns parâmetros, algumas informações, aqueles parâmetros, tudo utilizado tanto para contador crescente quanto para contadores decrescentes. Né? O nosso contador crescente é aquele que incrementa o valor acumulado. Então, o valor acumulado sempre vai estar somando mais um, né? Que tem que incrementar, somar mais um. Tá? E esse incremento, ele é sempre realizado na transição de falso para verdadeiro, ou seja, na porta de subida. Quando o valor que a gente está desejando na contagem é atingido, ele ativa algum evento, que depende do que a gente programou. Então, ele sempre vai realizar algum evento quando o número requerido de contagem for atingido. Basicamente, aqui, ó, eu coloco o contador crescente, né? CTU, count up, tá? A nossa saída de count up, ou seja, isso daqui significa, quando estiver em nível alto, que o contador está funcionando como up. E a nossa saída down. Essa saída down é o que eu estava chamando lá de Q, que vai para nível alto, quando o valor acumulado é igual ao valor pré-ajustado. Tá? Então, deixa eu apagar um pouquinho a letra, que não está muito legal, e vamos
fazer essa identificação desses elementos aqui. Identificação do contador, endereço, eu estou usando ali o endereço 5.0, é um formato padrão da Allen Bradley, que é uma fabricante, o formato padrão desse modelo aqui, ó, SLC. Nesse modelo, todas as informações de contador estão no arquivo 5 do CLT. Todas as informações de contador estão no arquivo 5. Dentro do arquivo 5, eu estou pegando o contador 0. Se eu quiser utilizar outro contador, se eu precisar de 2 contadores, por exemplo, eu vou chamar o 5.0 e eu vou chamar o contador 5.1. Se eu precisar de 3, eu chamo o 5.2 e assim por diante. Então, dentro da linha SLC da Allen Bradley, os contadores estão no arquivo 5. Tá? E isto varia de fabricante para fabricante. Bom? Cada fabricante vai ter os seus arquivos distribuídos de uma forma diferente dentro da memória CLT. Bit de habilitação, ele vai ser nível alto quando a gente estiver trabalhando com contador crescente. O nosso bit de finalização vai ser verdadeiro quando a gente tiver o valor do acumulador igual ao valor que foi ajustado por nós. A nossa palavra de valor acumulado, ou valor acumulado, é a contagem corrente, a contagem atual. Essa contagem é baseada no número de transições de falso para verdadeiro da nossa entrada, do que a gente estiver medindo. E, por fim, o nosso valor pré-ajustado. Esse valor pré-ajustado, e até quanto ele deve contar, a gente tem aí uma contagem que pode ser feita de menos 32.768 até 32.767. Então, se vocês perceberem, a gente está armazenando este valor pré-ajustado em uma instrução de memória de 16 bits. Eu tenho 16 bits para armazenar aquela informação. 8 bits dedicados à parte negativa, 8 bits dedicados à parte positiva. Por que eu consigo contar um número a mais negativo do que positivo? Vai depender da programação da contagem, Lucas, não? Porque a contagem, independente disso, a ordem dela é crescente, né? Nesse caso. Sim, mas pensa o seguinte aqui, ó. Eu tenho sempre essa mesma quantidade, na realidade, sempre essa mesma quantidade de bits, Então, eu tenho lá 16 posições de memória, posições de bits, em que a gente vai armazenar 0, 1, 0, 0, 1, tananã, tananã. E isso vai representar o valor. Se eu estiver falando de números negativos, eu consigo representar até menos 32.768. Se eu estiver falando de positivos, eu consigo até 32.767. Por que essa diferença de um aqui de negativo para positivo? Porque eu consigo
armazenar um valor a mais negativo do que positivo. Por exemplo, eu não consigo. 32.768. Isso daqui vai bugar o meu contador não vai funcionar, nunca vai chegar nesse valor. Provavelmente a programação nem vai aceitar se o software fabricante tiver controle de erro. Por que não? Por que não é possível? Porque se chegasse no valor 68 aí, ele ia zerar, não? Não ia armazenar a contagem? Na realidade, Marcelo, eu estou falando aqui, ó, do pré-ajuste. Eu não estou falando nem do acumulado ainda, tá bom? Mas o acumulado funciona da mesma forma. O acumulado também só consegue contar esses dois máximos. Tanto negativo quanto positivo, tá? Mas a gente não está falando de contagem ainda. Eu estou falando do valor que a gente consegue passar para o contador. Por que eu consigo passar um valor maior negativo do que positivo? Aqui, turma, ó, todos os dois casos, a gente tem 8 bits. Eu tenho 8 bits para armazenar os números negativos. E eu tenho 8 bits para armazenar os números positivos. Tá? Com 8 bits, a gente consegue contar até 32. Desculpa, a gente consegue contar, não. A gente tem 32.768 possibilidades diferentes. Mas no positivo, o zero é uma possibilidade. Então, esse zero ocupa uma posição quando a gente está contando positivo. Por isso, quando a gente faz a contagem positiva, a gente está travando a contagem em um número a menos. Né? Vamos pensar em 4 bits aqui. Vamos pensar em 4 bits. Né? 4 bits a gente consegue contar até quanto? A gente tem 16 possibilidades. Então, se eu separar por números negativos e positivos, eu consigo fazer uma contagem de -8 até 7. Porque essa contagem vai ser feita da seguinte forma: -8, -7, -6, -5, -4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se a gente for contar, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 possibilidades. Né? Só que o zero ali ocupando uma possibilidade positiva. Então tá aqui, ó, minhas 8 possibilidades positivas e minhas 8 possibilidades negativas. Como o zero ocupa um espaço de memória que a gente está usando do lado positivo, eu vou ter que tentar um número a menos. Tá? Mas simplesmente essa a explicação. Por isso que a gente consegue contar até um número maior negativo. Perfeito? Deu para pegar?
Ok, Lucas. Beleza. Vamos na sequência aqui. Eu trouxe um programinha para vocês quebrarem a cabeça nele até amanhã aí, tá? Fazer uma análise dele e tentar explicar como que esse programa funciona, tá bom? Algumas análises pra gente sobre esse programa. Eu tenho um botão normal aberto e ele é responsável por fazer a contagem. Eu tenho um botão normal aberto também e ele é responsável por fazer o reset desse contador. Tá? Meu contador é um count up, ou seja, contador crescente. Bom. Ajustado em 7. E a gente tem duas saídas. Um sinaleiro vermelho e um sinaleiro verde. Tá? Um na saída 0, outro na saída 2. Só um detalhe, pessoal, só para vocês. Oi. Ele contaria os 7 pulsos e quando ele está contando esses 7 pulsos, você está com a luz verde. Depois que ele conta esses 7 pulsos, a luz fica vermelha? Seria isso? Ele vai contar 7 pulsos. No 7º pulso, à frente a luz fica vermelha. Antes do 7º pulso, a luz está verde. E depois o reset entra, é isso? E o reinício dele é um reinício manual, né? Já que a gente tem uma botoeira aqui. Uhum. Tá? Então, basicamente, é isso que o William... William, não é o William? Tô reconhecendo sua voz, tô, né? Eu tô só com a tela do PowerPoint aqui. Não, é basicamente isso que o William falou. Tá? A gente tem um sinaleiro vermelho que sempre vai estar aceso desde que o valor acumulado seja menor que 7. Quando o valor acumulado é igual a 7, igual ou maior, né, a 7, a luz verde liga e a luz vermelha apaga. Tá? Essa contagem também é feita através de um botão. Tá? Então, percebam que, por enquanto, a gente está utilizando uma forma de contagem que é para entender esse cara aqui ainda. Né? Não faz sentido a gente, dentro de um sistema automatizado, ter um cara para ficar apertando o botão toda vez que passar uma caixa. Né? Existem sensores que fazem isso. A gente está representando como botões aqui ainda, para a gente ficar cada vez mais familiarizado com esse elemento aqui, o nosso contador. A maioria das vezes a gente vai trabalhar com sensores indutivos, capacitivos ou ópticos. Bom, idem nosso botão de inicialização, né? Se a gente precisar reinicializar manualmente toda vez, a gente vai perder no processo. O ideal é que o processo se reinicie automaticamente. Né? Detalhe que eu ia citar para vocês aqui, ó. Eu estou reiniciando este contador. Eu estou resetando este contador. Este contador está no endereço 5.2.1. Ou seja, no arquivo 5, posição de memória 1 do arquivo 5. Quando eu faço o reset, eu tenho que chamar a posição de endereço do
específico que eu quero reinicializar, que eu quero resetar. Senão vai dar errado. Tá? Outra informação que eu ia citar para vocês, né, já que a gente está falando desse modelo SLC da Allen Bradley, e todos os exemplos são focados nele, vocês já devem ter percebido que as informações de entrada estão sempre no arquivo 1 deste CLT da Allen Bradley. Enquanto as informações de saída estão sempre no arquivo 2 do CLT da Allen Bradley. Tá? É só uma curiosidade aí para vocês irem se acostumando com essa nomenclatura, com esse padrão de endereçamento. Tá bom? É sempre uma identificação, né? A gente vai ter uma identificação, número do arquivo e posição dentro do arquivo. Tá? Lembrando que sistema computacional a gente começa a contar do zero. Né? Então, esse contador aqui tem um antes dele. Eu posso usar contador, está lá no arquivo 5, usar o contador 7, sendo que eu não usei um antes, problema nenhum. Não tem problema nenhum. Né? É igual a gente pensar lá no nosso CLT, nossa, que desastre. A gente pensar lá no nosso CLT, melhorou muita coisa não, né? Que ele tem 1, 2, 3, 4 slots de entrada e 4 slots de saída. Eu posso pegar um botão aqui, fazer a conexão dele aqui, L2. Mesmo que eu não tenha nada conectado em zero, nada conectado em 1, sem problema nenhum. Tá bom? Então eu posso pegar lá e puxar o contador 7 sem ter usado nenhum outro antes. Vai funcionar perfeitamente. Né? Só que você pensar aí num sistema de programação, né? Se você quiser ter alguma lógica, organização de código, você foi lá, usou 25 contadores. Usou totalmente aleatório. 1, 7, 16, 23, 41, totalmente aleatório. Aí você vai precisar de um 26º contador. Você corre altíssimo risco de jogar um endereçamento dele que você já usou. A não ser que você volte todo o código verificando se aquele contador já foi usado. Então, por isso que é interessante, né, por questão de organização de código, vocês façam esse segmento sequencial. Se a gente tem os contadores numerados de 0, 1, 2, sequencialmente, primeiro uso 0, depois uso 1, depois uso 2, até para você ter uma lógica de programação e de organização de código. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Quantas horas? Dá tempo de eu mostrar Não, o diagrama de Lucas. temporização, né? Oi? Não, você perguntou de dúvida, eu falei que não tenho, não. Não, beleza. Então, ó, só mostrar para vocês o nosso diagrama de temporização aqui. Percebam aqui que na primeira linha, né, que são os nossos valores de contagem, começa em nível baixo. Né? Nada está sendo tentado. Ó. E aqui eu tenho os meus pulsos. Então, basicamente, ó, apertei o botão uma vez, apertei o botão duas vezes, apertei o botão três vezes, o botão quatro vezes, até a gente atingir
as 7 vezes, né? Parou no 7 aqui porque foi o nosso valor pré-determinado, tá? O que é esse degrau 2? O que ele representa? Esse degrau 2 ele está todo em 0. No momento em que a gente teve o sétimo, atenção aqui, ó, sétima borda de subida, ele faz a transição de subida dele para alta. Ele volta para baixo no momento em que acontece esse reset, que é o degrau 4 aqui, representando o reinício do ciclo. O que é esse degrau 2? Seria o tempo, professor, para a pessoa apertar o reset? Não, tome cuidado aqui, ó. Esse degrau 2, ele está representando o tempo. A gente pode afirmar, Will, o seguinte: esse tempo aqui, ó, é o tempo que a pessoa demorou para apertar o reset, o botão de reset. É Tá? esse mesmo, depois do sétimo aí. Do sétimo, É na o tempo que ela verdade. demorou para apertar. Não que ela tem só esse tempo, mas é o tempo que ela demorou para apertar. Tá? Uhum. Se esse reset tivesse sido feito aqui, por exemplo, ó, a gente ia ter essa onda aqui baixando aqui, ó. Não ia ter nada disso aqui, porque isso aqui era tudo nível baixo. Tá bom? Tá bom. Então, na realidade, esse degrau 2, ele está representando a saída do contador. Para um count up. Tá bom? Ele está representando a saída do contador para um count up. Contador crescente. Tá bom? O meu degrau 3 aqui, vocês até me cobrem amanhã de voltar nele, ele está representando a mesma saída dele, mas no caso de um contador decrescente. Tá? Marcelo, eu acho que complementa aquela ideia que eu comecei a falar no início, foi uma das coisas que você me perguntou, né? Quando a gente fala de contador crescente e decrescente, a lógica é inversa, tá bom? Então, basicamente, a gente vai começar a contar de um valor aqui e decrescer ele. E na hora que ele chegar aqui, ele vai estar nível alto, tá? Mas me lembre de voltar nessa curva amanhã, quando a gente falar de contador decrescente, que amanhã a gente vai falar mais especificamente do contador decrescente, tá? Para finalizar o nosso valor pré-auditado, foi de 7, e aqui, ó, o nosso valor acumulado. Então, perceba aqui, ó, que na primeira transição de borda de subida, ele contou 1. Na segunda transição de borda de subida, contou 2. Na terceira, 3. E assim por diante. Até que, na sétima transição, ele igualou. Né? Na sétima, ele igualou. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal? Tá um pouquinho complicado, Lucas, mas tá dando para pegar um pouquinho. Na hora que a gente for para o simulador, acho que fica melhor ainda, tá? Porque a gente vai começar a fazer, nós vamos dar os pulsos, né? Então a gente vai entender quando está aumentando, quando está diminuindo, tá? Professor, no caso, aí você está analisando só essa parte aí que está tracejada no final, né? Só esse quadrado aí, você tá aí no caso, você está analisando só depois dessa segunda linha aí, tracejada, do final.
Essa linha aqui, você diz? Isso. Só depois dela que você está analisando o caso? Na realidade, eu estou fazendo a análise o tempo todo, entendeu? Só Ah, que tá. Mas é a cada gente degrau, né? definiu, a gente definiu um valor de 7. A minha O degrau análise, ó, seria o quê, professor? foi Esses degraus aí. esses degraus aqui, a gente pode falar que é isso Não, aqui, eu falo ó, assim, ó. Esses o degrau mesmo, ó. Degrau 1, degrau 2, 3, 4. é o O valor de primeiro aí eu contagem. entendi ele. Que é resumindo, quando ele tá 1 e quando ele tá 0. Quando ele tá 1, tá 0. Quando ele tá contando os pulsos. Mas os outros degraus Sim, esse aqui é o seguinte, aqui é o que eu não entendi. é aquele valor acumulado, tá? Aqui, ó, isso daqui, essa informação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ela não existe em lugar nenhum, né? Uhum. Se a gente fizer aqui, ó, tem uma quantidade de pulsos aí. Aquela informação não existe em lugar nenhum. Esse valor acumulado, isso aqui está salvo no computador. E eu posso, na hora, chamar ele e perguntar assim, ó, quanto que tem de valor acumulado agora? Então, se eu pegar, ó, qualquer momento aqui, se eu chegar aqui, quanto que tem de valor acumulado agora? Ó, nesse momento aqui, tem 3. Se eu chegar neste momento aqui, já vão ser 4, tá? Basicamente, esse valor acumulado é um elementozinho de memória. Como eu estou contando até 7 aqui, a gente pode falar que é um elemento de memória de 4 bits, tá? Pode falar que é um elemento de memória de 4 bits. E cada pulso que a gente dá um incremento. Então, o primeiro pulso vai para 1. Segundo pulso muda para 1, 0. Terceiro pulso, 1, 1. Tá? Então, na realidade, aqui, ó, essa escadinha, ela só está representando como que esse valor acumulado está evoluindo. Tá? Ou seja, ele começa com 0, no primeiro pulso ele vai para 1. No segundo pulso ele vai para 2. No terceiro pulso ele vai para 3. Quanto que tem de valor acumulado? Nesse instante aqui tem 3. Depois ele vai para 4. No quinto pulso ele vai para 5. Você pode perguntar, e agora? Quanto que tem de valor acumulado? Agora tem 5 de valor acumulado. Sexto pulso. E por fim, no sétimo pulso. No sétimo pulso você falou, o valor acumulado é igual ao valor definido. Quando isso acontece, joga a saída para nível alto, para falar assim, ó, atingiu a contagem que você queria. Deu para entender? Entendi. Então, depois desse último pulso, ele joga ela para 1 e ele fica com ela em 1, então, né? Depois desse último pulso aqui, ó, Ele estabiliza em 1, né? ele joga a saída para nível alto. Então, a saída fica em nível alto. Eu posso jogar outros degraus aqui, colocar outros valores no valor acumulado. A minha saída não vai mudar. Para falar assim, já atingiu o valor desejado. A saída sempre é nível alto quando o valor acumulado é maior ou igual ao valor ajustado. O único momento em que isso daqui passa de nível alto para baixo, ou seja, saída é zerada, é quando a gente tem o reset. Quando a gente tem o reset, perceba que o valor acumulado da contagem aqui, ó, sumiu também, ou seja, ele foi para 0. Né? O gráfico não acabou, não. O gráfico continua aqui, ó, só que é 0. Então, quando eu dou reset, Então, quer dizer que esse segundo degrau é depois que ele... Então, ele só é depois que ele conta, então, né? como é que é? Esse degrau 2. Esse degrau 2 é... Como é que eu posso te falar?
resumindo, pelo desenho que você passou lá, Depois é o resultado final. Isso, resumindo, aí é a hora que ela acende a luz vermelha. Isso. Seria isso? Isso. Eu acho que talvez o que você está querendo falar que seria mais interessante ter colocado essa onda aqui, né? Já que ela é a contagem. Sim. Tá? Quando a gente faz diagrama de temporização, a ordem que a gente apresenta esses degraus não é problema nenhum, tá, pessoal? O que é importante a gente perceber aqui é como as coisas acontecem no tempo. O tempo é descrito pelo meu eixo horizontal, né? Então, isso daqui é o meu tempo. Então, a gente tem que fazer uma avaliação do que acontece a cada transição de impulso. Então, aqui, essa questão de pontilhar é algo comum a gente fazer, né? Só não foi pontilhado os outros porque não acontece nada nos outros cursos, a não ser o aumento do valor acumulado. Vocês percebam que nas situações de interesse, né, nas situações importantes, por exemplo, quando o valor acumulado atinge 7, e isso aqui é planejado exatamente para a gente poder traçar onde que a saída vai para nível alto. E quando o reset é acionado, a gente tem o tracejado justamente para mostrar quando a saída volta para nível baixo e quando o valor acumulado volta para zero. Ok? Esse tracejado aqui provavelmente está aqui só para indicar não teve mais integral. Tá? Não teve mais nada de contagem. Beleza? Ok, Lucas. Beleza, pessoal. Beleza. Ok. Amanhã a gente vai mais alguns exemplos, tá? A gente vai pegar mais exemplos, tentar entender melhor esses exemplos. E amanhã a gente já trabalha com o contador decrescente, tá bom? Ok, Lucas. Boa noite, obrigado. Então, boa noite, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Ok, boa noite, Lucas. Até amanhã, cara. Boa noite, professor. Até amanhã.